Sejam muito bem-vindos a mais um Apocast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E hoje, para esse bate-papo, temos Matheus Cadorim, deputado estadual de Santa Catarina pelo Partido Novo. Matheus é formado em Relações Internacionais, tem passagem como gestor de desenvolvimento econômico da cidade de Joinville e Jaraguá do Sul e foi diretor executivo dos Bombeiros Voluntários de Joinville por 8 anos, uma das instituições mais respeitadas do país. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, Matheus. Obrigado, Eduardo. Parabéns pelo espaço, pela evolução. Não conhecia aqui, fiquei encantado mesmo. E sinais de crescimento, evolução, organização, enfim, já na entrada você já percebe o potencial, né, que vocês já estão e aonde com certeza vocês têm essa meta de chegar. Legal. Quando a gente fez todo mundo que vem aqui, a gente caprichou no espaço, né? Legal. Isso foi um desejo nosso desde o início. E todo mundo que vem para cá, a maioria das empresas fala, meu Deus, por que vocês não investiram em São Paulo? Sim. Porque a gente, na sede aqui foi mais ou menos 1,5 milhão. E aí a gente falou, não, porque a gente acredita em Santa Catarina. Muito bom. Eu acho isso o máximo, porque quando a gente fala de atrair talentos, né? Atrair talentos é uma coisa, como é que a gente retém eles? E nesse meio, né, nesse setor, a qualidade de vida ela pesa muito, né? Porque virtualmente um programador pode trabalhar de qualquer lugar. Então ele escolhe onde morar, basicamente, né? A empresa ela pode ser uma empresa internacional, mas ele morando num local que ele gosta de morar, que tem qualidade de vida, segurança, enfim. E Joinville é muito boa por causa disso. Ele tem melhorado ao longo desses últimos anos também, até por conta da nova gestão do prefeito Adriano e da Regiane. E que bom que obrigado por continuarem aqui. Eu, como deputado, agradeço, né, vocês estarem investindo aqui no nosso estado. Uma das maiores discussões ontem, o presidente do LIDE, o Delton Batista, conosco. O pessoal da Mineirinho estava aqui hoje de manhã, o Vinícius. O Vinícius. O Vinícius e o Henrique estavam aí. E a nossa discussão era sempre, peraí, se o nosso core business é a indústria daqui da região ela tem uma característica muito fechada. Uhum. Desse segredo industrial. Sim, é uma escola antiga ainda, né? Ainda está na mão dessa geração. Tá transitando. Está transitando, mas demora. Está transitando, então até para nós na educação é muito difícil. Uhum. Hoje, na semana passada, a gente teve 48, a turma fecha com 48 executivos, e agora que a gente está conseguindo fechar bem as turmas, a gente coloca eles em hot seat conversando, e a gente sente que eles se empolgam ao conversar, e a gente fala, é isso. Uhum. Mas é porque a informação vai ser roubada, a informação está na internet. Essa questão, inovação aberta é ainda um conceito, para muitos deles, difícil de entender, né? Uhum. E a gente vai falar sobre isso, né? Sim. Durante o período da aceleradora, era muito comum os empreendedores, startupeiros, falarem assim, a gente quer contar a ideia para vocês. Eu falei, legal, conta aí, né? No WhatsApp e tal. Não, tem que ser pessoalmente, tal. Falei, bom, tá bom, vem aqui que eu vou te explicar uma coisa, né? Então, e a gente deixava muito claro, né? A gente tinha um termo que eu gosto de usar muito, que nós éramos sempre brutalmente honestos. Sim. Né? O negócio é business, enfim. E se você tem dificuldade de me contar uma ideia porque acha que alguém vai roubar, então primeiro a sua barreira de entrada é muito baixa, já não vai interessar pra gente, né? E segundo que se a ideia em si ela não vale nada, né? Eu quero saber da execução, quem é que consegue botar ela em pé. Então esses eram conceitos que a gente ia quebrando ao longo desse início, né, das pessoas. E a gente incentivava, conta para todo mundo, escuta as propostas, escuta as ideias. Até porque se você apresentar uma ideia para alguém e essa pessoa for roubar essa ideia de ti, essa pessoa nem focada é no business dela. Então, muito provavelmente ela não vai ter sucesso também. Né? Então, não tenha medo de compartilhar suas ideias, ouvir opiniões, enfim. Então, desde o início a gente falava muito isso. Sim, né? Perfeito. E, enfim, é uma trilha que a gente trabalha até hoje, até no setor hoje, né? No meu gabinete, por exemplo, na Assembleia, a gente trata muito que ideia que você tem? Conta aqui para nós, né? Sim. Vamos compartilhar isso, ouvir opiniões diferentes, ângulos diferentes. Legal. E a gente evolui a ideia da melhor forma possível ou mata ela logo no início, né? Sim. O negócio é crescer rápido, sem perder tempo, sem perder dinheiro. E se não der certo, né, não se apaixona pela ideia, se apaixona pelo problema. Sim. Né? Porque o problema, ele existe, ele tem diversas formas de você resolver. Uhum. Né? A ideia que você tem pode ser boa, mas talvez ela não seja nem o que o mercado quer e nem a melhor solução para isso. E você compartilhando, ouvindo de outra pessoa,
uma sugestão diferente, você pode adaptar, pivotar, enfim, e melhorar a sua solução. Então isso era o beabá, assim, era o primeiro dia de conversa com o pessoal, já para deixar eles no mesmo nível. Na mesma linha, isso. Né? Como que foi esse início para vocês? Porque hoje tu é deputado estadual e, obviamente, nós como empresários apoiamos muito essa ideia de que existir pessoas com essa visão de inovação, de empreendedorismo, de negócios dentro do poder público. Mas antes de estar no poder público, como que foi esse teu movimento dentro dessas empresas de tecnologia? Sim, eu sou formado em Relações Internacionais, né, tenho MBA em Gestão Empresarial. Eu morei fora do Brasil bastante tempo por conta da formação, então fui trabalhar comércio exterior. Fui para Nova Zelândia, morei 1 ano para pegar o diploma de inglês, depois fui para a China, onde fiquei 4 anos, o primeiro ano para aprender o mandarim e depois trabalhar com comércio exterior Brasil-China, né? E foi um período de muito conhecimento, assim, que eu devo muito, né, eu estava sediado na China, mas eu rodei toda a Ásia, então tive muito contato com outras culturas, com outras crenças, né, aprendi a respeitar a diferença de visão de conceitos, de negócios e tudo mais. Isso hoje me ajuda muito, inclusive na hora de negociar um projeto de lei, por exemplo, né, de conversar com outros deputados. Depois eu voltei para o Brasil, eu fui gestor de desenvolvimento econômico de Joinville, de Jaraguá do Sul, e nesse período eu trabalhei muito a questão da tecnologia aqui em Joinville, principalmente. Nós criamos a primeira lei municipal de inovação do estado, porque na hélice ali, né, dos atores, o poder público em Joinville estava completamente à parte. Nós já tínhamos aí uma experiência de início do Inova Park da Univille, já tinha outras iniciativas que iam partir das associações comerciais, e o poder público ele estava, né, então a academia e iniciativa privada se movimentando, e o poder público não tinha nem conceitos de startup, de núcleos de tecnologia dentro da sua legislação para ele poder também participar disso, né? Então, a lei, ela serviu para inserir o poder público nesse meio. E depois eu criei o CONCIT, que é o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, para que esses atores, numa mesa, conversem políticas públicas para incentivar a inovação na cidade. E aí, nesse período, então, a gente viu um crescimento, porque Floripa já estava muito à frente, né? Floripa não pode ter nenhuma indústria na ilha, por questões ambientais, e aí eles focaram na tecnologia, serviço. E hoje o serviço já arrecada mais ISS que turismo, né? O tecnologia em Florianópolis há anos já, fruto dessa evolução que eles começaram antes. E Joinville foi na esteira, cresceu bastante, hoje já estamos em 2º lugar, se a gente pegar os rankings aí do estado, né? Mas justamente por conta desse início que foi lá em 2012, por aí que a gente começou esse movimento em Joinville. Aí fui para Jaraguá, fiz meus trabalhos lá aí com outras frentes aí de desburocratização para abertura de empresas. E quando eu estava voltando para Joinville, acabou o mandato lá, eu estava voltando para Joinville e fui convidado para ser gestor dos bombeiros voluntários. Nesse período também eu fui convidado aí, né, eu lancei uma startup em Jaraguá do Sul, que foi uma das primeiras GovTechs de marcação, de geolocalização de problemas. Então, buraco na rua, poste queimado, enfim, as pessoas marcavam, tiravam foto, essa informação ia direto para a secretaria responsável, ela respondia, abria um chat ali, a gente começou a gamificar isso também. Quem apresentava mais problemas e tinha soluções atendidas, prefeituras que respondiam eram mais ágeis, a gente foi fazendo esse... O problema é que a gente esbarrou no modelo de negócio, porque as prefeituras começaram a ver que isso era uma ouvidoria online 24 horas e ela não estava mais conseguindo responder. E aí a gente acabou esbarrando nesse problema. Quem é que vai pagar isso, né? Não vou começar a encher de propaganda aqui, senão vai ficar ruim. Mas foi uma experiência muito legal. Aí a gente teve um êxito dessa startup. E aí nessa experiência eu evoluí para aceleração de startups. Eu percebi que tinha muita gente que precisava também de ajuda para não cometer os mesmos erros que eu tinha cometido. E aí eu participei como sócio da SPIN, aceleradora de Jaraguá do Sul, e lá nós tínhamos uma tese de soluções para a indústria, né? Então todas as startups que vinham com esse tipo de solução a gente estudava e colocava nos ciclos de aceleração. A gente chegou a ter mais de 80 startups nesse portfólio. E depois eu migrei, então, totalmente para o bombeiro e saí de sócio minoritário da aceleradora, porque eu comecei a visualizar um grande sonho que eu sempre tive, que era entrar no poder público. E aí, assim, lá no início, antes de eu me formar, eu fui funcionário da Assembleia, comissionado, passei num processo e fui funcionário, tinha 18 anos de idade.
Quando acabou o mandato lá, eu agradeci muito a oportunidade e eu prometi para mim mesmo que eu ia voltar para lá, como deputado. E aí fui fazer todo esse roteiro de vida profissional, sempre escolhendo as oportunidades, pensando assim, um dia eu vou ser candidato. Essa oportunidade que estão me dando é melhor do que essa para eu ser um bom candidato? Até morar fora fez parte desse processo, porque eu entendia que se eu tivesse um conglomerado assim, de experiências, eu seria um candidato melhor. Romanticamente, na minha cabeça, as pessoas iam votar em quem tivesse uma condição melhor para ser, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Mas enfim, e aí eu vim para Joinville, fui chamado para ser diretor dos bombeiros, e ali nos bombeiros, eu assim, bom, o que vocês querem de mim nos bombeiros, né? Eu trabalho com tecnologia, gestor e tal, mas é justamente isso que a gente precisa. A gente precisa de uma visão mais empresarial aqui para a corporação. E aí eu fui conhecer aquele universo que é fenomenal. É uma instituição que hoje tem 132 anos. Eu brincava que era a minha startup de 130 anos, porque eu comecei a aplicar metodologia de aceleração no terceiro setor. E deu muito certo. Bombeiros é a melhor ONG do estado de Santa Catarina há 7 anos consecutivos. Sede nova, frota nova. Diversificamos a matriz econômica, criamos as personas, entendemos quem é que contribui com o bombeiro e por quê. Então a gente tinha 2 personas clássicas. O senhor de mais de 50 anos, 2 filhos, funcionário de uma empresa da cidade. Nunca precisou do bombeiro. Contribui mensalmente na conta de luz. Rapaz, motociclista, 25 anos de idade. Cliente do bombeiro. Atendeu uns 15 por dia. Não contribui com os bombeiros. Por quê? Aí nós fomos entender. Esse cara aqui contribui pelo histórico, pelo serviço, né, pela imagem da corporação. Então, para ele, a gente começou a mandar informativos todo mês. Seu dinheiro, sua contribuição ajudou a salvar tantas vidas, gráficos, tal, compramos isso, transparência. E para esse rapaz, ele não contribuía porque a gente só tinha duas frentes de arrecadação. A primeira, boleto. E a segunda, conta de luz. Esse rapaz de 25 anos, ele não tem conta de luz ainda. E boleto é um saco pagar. Ele não quer pagar boleto. É ruim, dói, né? Como é que a gente vai fazer ele contribuir, então? E aí nós criamos essa matriz econômica diversificada que foi de eventos como corrida, ampliamos o avanço do Bombeiro Mirim, criamos uma grife dos bombeiros, a gente fez uma série de outros produtos para que ele pudesse contribuir também. E aí esse rapaz, com uma camiseta que ele comprava da gente, ele contribuía quase um ano do que aquele senhor que dava 10, 20 reais na conta de luz todo mês. E aí a corporação se tornou autossuficiente financeiramente, não dependendo mais de dinheiro público, tudo que entra é investimento, né? E isso é uma coisa que eu falo sempre para as ONGs, né? Não dependam de dinheiro público, porque uma hora a torneira fecha, né? A gente tem uma gestão administrativa federal horrível, e isso se reflete em vários municípios e estados também. Então, quanto menos você depender de dinheiro público, melhor. E aí, quando eu fui chamado para o bombeiro, eu falei assim, bom, se eu quero ser político, me deram uma oportunidade, uma vitrine especial, porque é uma entidade super querida da cidade, e eu vou mostrar muito trabalho aqui, e em algum momento vai surgir a oportunidade no partido certo, com o convite certo. Começou a minha pré-campanha. E na época o Novo nem estava. O Novo não existia. Uhum. Começou a minha pré-campanha, vamos lá. Fiquei 8 anos, trabalhando, entregando, até que surgiu o Novo, falei, opa, esse é o partido que eu quero. Agora eu preciso ser convidado, que na minha cabeça, assim, eu me oferecer como candidato é uma coisa. Sim. Alguém vir me convidar e falar assim, cara, tu é bom, a gente quer que você seja candidato. Uhum. E aí entrou o Adriano, prefeito, no meu escritório, lá falou assim, quer ser nosso candidato estadual? Falei, quero. Chegou a hora, tudo certo, funilando, 130 anos do bombeiro, eu já não tinha mais para onde ir, já tinha feito tudo que eu podia, estava encerrando meu ciclo, quero ser candidato. Então vai fazer o curso para deputado do Novo. Falei, olha só, um partido que se preocupa efetivamente com a qualidade do candidato. Uhum. Bora. Fiz o curso 100 horas aula, geopolítica, economia, processo legislativo, como é que eu faço para uma ideia virar uma lei? Não mediu minha capacidade acadêmica, mediu se eu sabia, se eu tinha conhecimento para aquele cargo que eu queria, né? Como uma empresa. Sim, né? E passei e fui para a campanha. E aí na campanha nós fomos com 6 pessoas. O Novo é um partido que não tem dinheiro, né? Pequeno, enfim. Nós fomos com 6 pessoas, 3 parentes, 3 amigos. Todo mundo pediu férias e a gente foi panfletar na rua. Aí um panfleto com todo esse histórico condensado e a gente teve assim a honra, né, de ganhar
a eleição para deputado estadual na primeira tentativa. Eu nunca fui candidato a nada, nem síndico de prédio, nada. Fui direto para estadual. Mas porque eu tinha um plano que durou quase 20 anos e eu fui me preparando para isso até o momento que eu vi a janela de oportunidade e fui. E aí a gente ganhamos por 225 votos de diferença do segundo colocado no universo de 4 milhões. Então era para ser, né? E hoje eu aplico todo esse conhecimento que eu obtive em várias frentes dentro da Assembleia. Defendendo inovação, defendendo o terceiro setor, enfim, e trabalhando. Hoje eu tenho o apelido de deputado da inovação, né? Sim. A gente aplicou bastante coisa lá da nossa vivência, que até compensou um pouco a nossa falta de experiência política, porque o que eu tenho de experiência privada, a maioria lá não tem. Então a gente compensou isso e hoje, 2 anos de mandato já bem respeitado, transitando vários projetos legais, enfim. Então, resumidamente, muito bom. Né? Muito bom. Esse foi o histórico dentro, né, e aí no meio do caminho, a startup, a aceleradora e o meu envolvimento todo com tecnologia que eu levo para o setor público. Por que tão pouco investimento em inovação do Estado, porque do governo? Porque ele não é um investimento sexy. Entendi. Tá? O bom é tapar buraco, o bom é dar Bolsa Família, o bom é o que gera voto. O bom é comprar vaga de universidade. Sim. Né? Inovação é algo legal, ele ainda é muito restrito, né? E ele é um investimento de médio e longo prazo. Entendi. Né? A startup tem que dar certo rápido, mas o retorno disso ele é mais complicado. Então, hoje a gente dá muita atenção para questões básicas e que precisa, saúde, segurança e educação, mas a gente gasta muito mal esse dinheiro e não consegue pensar em formas mais práticas de investir em tecnologia e ter um retorno disso. Eu fui para Israel em 2023, no final do ano, e lá para entender o ecossistema, como que se desenvolveu tanto um país de 50 anos no meio do deserto e é um ícone de tecnologia hoje, né? E aí lá eu vi que o poder público, ele se apossou disso, né? O poder público, ele investe em empresas. Os professores investem nos alunos, viram sócios dos alunos que abrem startups. Então hoje o stencil de coração, pendrive, o sistema de GPS, que a gente chama de GPS hoje, né? Tudo israelense, tudo em sociedade com o governo israelense, que hoje arrecada royalties tanto quanto impostos no país. Então eles perceberam isso, né? E o Brasil também, se tem um estado que tem essa capacidade de fazer isso, é Santa Catarina. Sim. Mas ainda assim é difícil. A gente tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia que é bem estruturada, mas não tem caneta, né? Ela tem muita ideia boa, mas tem dificuldade de aplicar. E tudo isso porque a gente está sempre no modo sobrevivência, né? O que eu faço hoje para poder ter um resultado amanhã, mas não consigo pensar no que eu posso fazer hoje, né? Para poder ter um resultado a médio e longo prazo, que seria investir em tecnologia. Né? Em tecnologia a gente vê muita educação também, né? Muito. A gente formou a escola aqui de negócios, nós tínhamos um propósito, que era educar os clientes da casa. Esse era o nosso único propósito. Porque a gente tinha muita dificuldade com inovação dentro das indústrias, que é o que a gente comentou da região. E eu me lembro que a gente estava na nossa primeira turma discutindo e tudo mais. Daí esse diretor de uma indústria de Jaraguá, com mais de 50 anos na indústria, saiu aqui fora e me abraçou assim, falou, meu Deus, Eduardo, que legal que foi, não sei o quê. Eu falei, olha só o que deu, o que eu fiz, né? Eu olhei pro L'Oréal que estava comigo. Falei, não fiz nada diferente. Pois era a bendita questão de estar presencialmente discutindo um problema de forma aberta. E a gente trazia essa questão da análise preditiva. Fala, gente, antes de falar qualquer nada, isola e resolve. Pega passado, vamos olhar o que aconteceu aqui. E a gente dividia os dados em safras e tudo mais, e eles achavam isso o máximo, assim, uau! E aí, daí ele falou, vamos fazer o seguinte, posso trazer o meu amigo, que também é diretor de uma indústria daqui da região, para ver o teu modelo de discussão? Eu falei, opa, temos um produto aqui. Sim. Né? Daí onde começou a surgir a educação. Já entrou mais no funil aí, já está descendo, está melhorando. Exatamente, aí entrou mais esse produto. E a gente, daí onde a gente começou a receber dicas, que eu comentei antes, do pessoal, tenta ver se existe algum incentivo, algum incentivo do governo, alguma coisa assim, para a educação em si. E a gente esbarrou em diversas dificuldades. Né? E a gente falou, quer saber? Vamos vender.
Vamos vender que a gente tem educação, a gente está indo para 2 turmas de executivos mesmo, uma região que é extremamente fechada, e tu conhece muito bem a região, e a gente está indo para 2 turmas em 7 meses. Muito bom. E é um oceano bem vermelho, né? Você tem concorrente em todo canto, né? Em todo canto. Mas é o que eu te disse, o dinheiro bom é dinheiro de cliente. Você pode até ter um dinheiro público para alavancar a solução, mas depender disso é muito perigoso, muito. Sim. Porque tem burocracia, porque muda o gestor, ele tem outra cabeça, enfim, é um ciclo que há uma dificuldade ainda de manter programas bons, porque não foi você que fez, foi o teu antecessor que brigou contigo na eleição e falou assim, quer saber? Isso aqui eu não quero mais. Vou criar o meu. Nem que seja mudar o nome, mas aí tem todo um processo novo para entregar a mesma coisa ou de uma forma diferente. E essa falta de continuidade é muito ruim no poder público brasileiro, né? Então é aquela história, né? E hoje a gente vê nessa questão da educação que o político ele está pensando na próxima eleição. Uhum. O empresário está pensando no trimestre, né? Os pais estão pensando no fim do mês. E o aluno, a criança, no próximo final de semana. Então, a gente tem uma visão muito curta de prioridades, né? E aí você tem uma cadeia, um ciclo vicioso, né? Nem virtuoso, né? De problemas que vão dificultando a gente avançar, principalmente na questão da tecnologia, que para adentrar não é fácil. Né? Você é um startupeiro, você não tem dinheiro, você vai enfrentar a mesma burocracia de uma indústria química, né, e aí você precisa de uma série de regramentos que o poder público não está acostumado ainda, porque ele é muito hostil a novidades, né? E isso a gente tem trabalhado muito com projeto de lei para desburocratização e tudo mais, para que a gente possa ter uma facilidade que seja sandbox, deixa ele testar a ideia dele, deixa ele, sabe, ter um fôlego antes de começar a contratar contador, ter que emitir nota, tal, deixa ele testar, deixa ver se funciona, né? E essa é uma das minhas bandeiras lá. Hoje eu tenho o apelido de deputado da inovação. Uhum. Tudo que tem com relação à tecnologia, os deputados já entenderam que é para passar para mim. Eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. E a gente aplicou no primeiro mês de mandato, a gente fez o primeiro projeto de lei do Brasil com inteligência artificial, com auxílio, né? Que foi um negócio assim, isso era no início de 2023. Estava começando essa explosão, né? Só tinha o ChatGPT ainda. E aí a gente tinha uma meta de aparição em mídia de 6 meses que a gente bateu em 2 dias, foi assim, Antagonista, O Globo, tal. Uhum. E ali o pessoal já, né, porque essa questão da bandeira da inovação nunca ninguém levantou, né, essa é minha bandeira. E ela é transversal, então eu posso falar de saúde, eu posso falar de educação, eu posso falar de segurança. Então a gente tem essa facilidade lá dentro. E tudo que tem lá, a gente tem tratado de trazer o FireWare como o sistema padrão de interoperabilidade de sistemas do Estado, porque todo mundo tem uma solução tecnológica, tá condensando dados e morre. Uhum. O que está fazendo com essa informação? Sim. Como é que a gente junta isso? Cada um num sistema, cada um numa linguagem, não conversa. Então a gente padronizou isso agora para que todos tenham essa mesma saída de dados. Aí, por outro lado, segurança. Hoje a maior reclamação do PROCON no Estado é golpes virtuais com relação a empréstimo consignado para pessoas da terceira idade. Porque a lei não permite que faça por telefone. Aí os espertão estavam fazendo por WhatsApp. Dona Maria, a senhora vai perder um benefício aqui, precisamos dos seus dados e uma foto. E com a foto fazia a assinatura digital do contrato, quando a Dona Maria via no final do mês não tinha mais salário. Muito mais do que telefonia hoje é a grande reclamação. E a questão de cibersegurança também, a gente viu dados grandes do crime organizado. Mais de 50% hoje do crime organizado, do faturamento, é crimes virtuais e roubo de celulares. Tá? 52%. 40 e poucos % é postos de combustíveis, ouro e enfim, mais alguma coisa. 7%, o que restou ali, é droga. Né? Então você vê que a gente tem um foco muito grande num problema sério, né? Que é o tráfico de drogas, mas onde eles estão ganhando dinheiro, que representa muito pouco, onde eles estão ganhando dinheiro mesmo, né? E a gente não está falando disso. Sim. Então uma das nossas bandeiras também é trazer uma delegacia de crimes cibernéticos para Joinville, porque hoje só tem uma central em Florianópolis que não dá conta nunca da demanda do Estado, né? Então que a gente pudesse dividir o Estado em 2 para essa equipe cuidar só da nossa região, que já tem um número alarmante, né?
e a gente pudesse avançar um pouco nisso. Então, como eu te disse, essa questão de tecnologia a gente consegue transitar em todos os setores, né? E aí facilita a nossa vida. E a inovação dentro, eu imagino que como dentro das indústrias, no poder público, ela não precisa também ser do dia para a noite. E nem dá, né? Se tem um lugar que é assim, como eu vim das startups e caí dentro do poder público, é frustrante, né? A velocidade das coisas lá é muito ruim, é muito devagar. A gente consegue, né, com a habilidade de negociação e tudo mais que a gente trouxe da iniciativa privada, acelerar um pouco o processo. Mas o processo todo, ele é feito para ser demorado mesmo, para ser lento. Aí é aquela questão de vender a dificuldade para... de fazer a dificuldade para vender a solução. E isso é uma coisa que a gente tem nojo disso, né? É um negócio assim que realmente... Eu saio da Assembleia lá todo dia assim, arrasado. Eu não levanto um papel, mas eu saio exausto fisicamente de tanto que a gente precisa, sabe, estar o tempo inteiro brigando com isso. Mas é o nosso papel, né? Eu assumi essa responsabilidade, eu planejei estar ali, e tudo que a gente pode fazer hoje para melhorar essa condição, a gente está fazendo dentro dentro da nossa ideologia do novo, que é o liberalismo econômico. Nós somos um dos gabinetes mais econômicos da história da Assembleia, então a gente faz muito com pouco dinheiro, né, respeitando o dinheiro do pagador de impostos, enfim. Então a gente tem uma coerência política e usa ela a favor do empreendedor, né? E aí com foco na tecnologia. Mas é difícil, é bem complicado. O meu papel ali é tentar melhorar um pouco a situação e incentivar outras pessoas a entrarem na política, né? Porque é um setor que todo mundo tem meio, né? Sim. E não é à toa, realmente é um setor complicado, mas o que eles realmente querem é que você não se misture. Que, né, isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Por que tu vai se misturar com isso, né? Por que tu tá misturado com isso? Sim. Porque, cara, se eu não estiver lá, alguém vai estar no meu lugar. Não tem mato alto na política. Não, a cadeira nunca vai ficar vazia. Então a gente precisa ter mais gente que pense assim, ocupando esses espaços. Então um dos nossos papéis é justamente esse, incentivar que mais pessoas entrem na política. Pra gente mudar esse lado também. A gente de fora, eu nunca fui tão adentro da política, mas é uma discussão que parece que não tem fim. Parece que é uma discussão para ganhar tempo e não para ganhar uma solução. Né? Tem muito projeto de lei que é oportunista, né? A gente tem um trabalho de revogação de leis lá. Me perguntaram quando eu me elegi, quantas leis você quer aprovar? Eu falei, se não precisar aprovar nenhuma, ótimo. Eu acho que a gente tem lei demais. Né? A gente tem lei inútil, tem lei inócua e tem lei que vai contra a legislação federal, que não pode. Então a gente tem um movimento na frente da liberdade econômica que nós criamos de revogaço. Então a gente criou um protocolo, porque para eu revogar uma lei eu tenho que criar outra. Esta lei revoga a lei tal, então a gente nunca vai diminuir as leis. Então nós criamos uma lei base, e a partir de agora todas as leis do Estado que forem revogadas, elas vão ser inseridas naquela. Então é uma só que é o buraco negro da lei ruim. Vai tudo para lá, né? E tem coisas absurdas, assim, aqui no Estado, por exemplo. É proibido vender queijo fatiado naquele bandejinha de isopor. Porque algum dia alguém passou mal, e aí o abençoado lá falou, não, vamos proibir isso aí. Então imagina hoje você ir no mercado, entrar na fila do queijo para esperar eles fatiarem a peça grande e te entregar. Né? A gramatura do papel, a máquina de cartão de crédito, que ela emite papelzinho, comprovante, existe uma gramatura por lei específica em Santa Catarina. E se você não tiver essa gramatura, você pode estar sujeito a multa. Tinha um índice de massa corpórea para modelos, manequins. Se estivesse fora disso, tu podia ser multado. Assim, então, tem um monte de coisa que são leis que são feitas que não pegam, que eu já acho absurdo, né? A nossa hora é muito cara lá, né? São altos salários, é um custo alto, para gastar com bobagem, assim, sabe? Então, a gente perde tempo avaliando esse tipo de lei, quando poderia estar fiscalizando, né, o bom uso do dinheiro, quando podia estar propondo leis mais eficientes. E tem um monte de lei ruim, um monte. E isso a gente chama aí os empresários, as associações para ir sugerindo, essa aqui não tem nada a ver. Isso aqui funciona no outro estado, isso aqui funciona no outro país. A gente traz, adapta e vai revogando as coisas ruins. Também é uma tarefa nossa lá na Assembleia. Existe essa questão de vislumbrar, que eu vejo assim, quando a gente vai montar o planejamento estratégico de uma empresa, a gente olha muito o pedaço de mundo que a gente quer ter daqui 10 anos. A gente idealiza um mundo ideal, e desse mundo ideal, esta fatia aqui é o que eu quero, é aqui que eu me encaixo. E existem projetos de leis que visam
essa questão futura, mais de 4, 8 anos, ou é sempre alguma ação para um mertiolate, para alguma coisa que precisa no dia? Tem dos dois, né? O que às vezes eu proponho leis, eu sou contra projetos de lei, e aí me taxam de oposição. Sim. Né? Eu falei assim, eu não sou oposição, eu sou independente. Projeto bom, eu ajudo a aprovar, vamos embora. Projeto ruim, eu sou contra, eu vou tentar melhorar. E isso é muito comum lá pra gente, até o meu voto é o mais previsível da Assembleia. Quando chega o projeto, todo mundo já sabe se eu vou votar sim ou não, se eu vou votar a favor ou contra. Isso me dá uma liberdade muito grande, né, de transparência e de, é isso aqui e acabou. Tem muita lei de oportunismo mesmo, de momento e tal. Agora, no ano passado, teve aquela tragédia daquele ataque na escola em Blumenau. Perfeito. No dia seguinte, tinha 50 projetos de lei sobre segurança nas escolas. De raio-x, identificação facial, a cercamento de 5 metros. Gente, calma, né? Foi uma falha grotesca de segurança, foi uma tragédia, não podia ter acontecido, porque já tinha acontecido em Saudade anos antes, então Sim. de novo aconteceu, acendeu um sinal, um alerta gigantesco. Mas o que nós podemos fazer para... O que funciona nos outros países? O que já está dando certo? Porque não adianta ficar tirando para tudo quanto é lado para dizer assim, ó, eu sugeri isso. A gente sempre toma esse cuidado, né? Essa lei, ela funciona mesmo ou eu quero só me aproveitar do momento do hype da coisa, né? Então, e até essa parte toda tecnológica que foi sugerida, eles jogaram para mim, tá, o que tu acha disso aqui? E a gente foi pesquisar com os profissionais do setor. Fala assim, então, reconhecimento facial vai funcionar? Funciona, mas depende, porque se a escola tiver uma grade de idade muito grande, primeiro que até a posição da câmera vai ser ruim na hora de entrar. Você tem as crianças aqui embaixo, os grandes lá em cima, então tem uma série de fatores que ela pode ser boa, mas pode ser ruim. Então a gente sempre busca, na hora que nós vamos apresentar uma lei, a informação de quem conhece o assunto. Mas é muito comum as leis serem só de momento, assim, não pensar efetivamente no resultado prático. Sim. E até o nosso deputado federal, o Gilson, lá em Brasília, ele fala assim, eu não me importo tanto com os mal intencionados do que com os idiotas bem intencionados. Sim. Porque daí, assim, o que sai de bobagem lá, que o cara acha que é legal e que, na verdade, o resultado é muito ruim, é diário, assim, né? E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então, os mal intencionados a gente já sabe, quando vem o projeto, esse aqui é um projeto ruim, Sim. a gente sabe que é problema. Sim. Os bem intencionados, eles têm uma boa proposta, mas o efeito colateral daquela lei, ela traz uma série de dificuldades para vários setores Sim. e que ninguém mediu, só estava vendo o calor da emoção ali do momento. Sim, perfeito. Seria um cenário ideal, não seria que que fosse subdividido em quadrantes, digamos assim, os deputados, tal grupo de deputados cuida de inovação, tal grupo cuida só de ambiental, tal grupo... não seria mais eficiente, quem sabe? Seria, mas não funciona na prática porque nós somos eleitos pelo Estado, né? A gente não é eleito por um setor. Então a APO só vai votar nessa lista de candidatos que vai defender a inovação. Não tem como. Sim. Né? E aí eu não posso falar de saúde, em algum momento eu vou falar de saúde. Entendi. Eu não posso falar de agricultura, em algum momento eu vou falar. O que tem e acontece lá é que nós temos um neurologista que é deputado. Pô, eu vou lá e falo com ele quando tem negócio de o que o senhor acha disso? Né? Tem policiais que são deputados. Essa questão aqui faz sentido? Né? Então essa consulta interna, ela acontece com uma certa frequência. Sim. Mas é muito comum o pessoal que não entende nada se atravessar nesses assuntos também. Então, essa subdivisão de assuntos, ela não funciona. Não. O que poderia ter é uma subdivisão regional. E aí é um voto distrital, que tem volta e meia discutido em Brasília, que é o seguinte, quem são os candidatos da região do Planalto Norte e Nordeste? Então, você é residente de Joinville, só vai poder votar nesses aqui. Não em alguém de Criciúma, não em alguém de Chapecó. Lá eles vão ser eleitos pelo pessoal de lá. Aí você já tem pelo menos uma subdivisão local. O que é de prioridade para essa região? Aí eu foco na minha região. Em Joinville eu ia focar em indústria, ia focar em tecnologia, em turismo de negócios, enfim, né? Agora o avanço do turismo de todas as formas. O pessoal do lado oeste, agro. Vamos para cima, Sim. né? Então, aí sim poderia ter um foco maior nesses assuntos. Se fosse as 6 mesorregiões, pegam... Isso.
uma lista, e aí a gente chama isso de voto distrital. E aí seria algo mais interessante nesse sentido. Focaria mais os assuntos. Referência, né, de algum outro país? Tem alguns países tem isso, né? E que funciona bem, né? Porque daí é como se fosse um vereador, ele vai cuidar da cidade, ele não vai cuidar da cidade vizinha, né? E aí você tem um foco mais específico Mas mesmo assim, os assuntos, quando a gente legisla, eles são para o estado inteiro. Eu não vou legislar, eu não vou fazer uma lei para Joinville. Sim. Eu vou fazer uma lei para o estado. Então, em algum momento, ela vai interferir no restante do estado. Mas essa, assim, aí que vem, né, as questões. O eleitor, ele tem que entender quem é que melhor representa ele, quem é que defende as bandeiras que ele acredita, né? Quem é que é da região dele, que vai trazer recursos para a região dele. E é muito comum em Joinville tem 400 mil eleitores, teoricamente. 100 mil não vai votar, histórico, tá? Então, um quarto vai para a praia, não vai votar, tá de saco cheio de política e tal. Sobrou 300. 100 mil votam em gente de fora. Então, sobrou 200 mil votos para os candidatos de Joinville. E aqui, na eleição passada, foram lançados 52 candidatos a deputado estadual de Joinville. Então, se dividir direitinho aqui, dá 4 mil e poucos votos, não elege ninguém. Então, desses 50 e poucos candidatos, só 3 se elegeram. A gente podia eleger, com um montante de voto que a gente tem aqui, 6 ou 7. Aí Joinville perde representatividade. A bancada do Oeste é muito maior, a bancada do Sul é maior que a bancada do Norte. E aí eles se juntam e conseguem prioridade de envio de recursos e tudo mais. Então, esse tipo de subdivisão, mesmo que fosse virtual, assim, só para o eleitor entender o que é melhor para ele na sua região, ela deveria estar mais exposta, né? Perfeito. Mais explícita para a população. Mas daí é o interesse do povo de pensar em política, né? Tu comentou que teve alguma coisa a ver com os repasses do governo ter baixado? Tem muito disso. Tem também uma questão política partidária, né, de identificar... Mas tu está falando nacional? E nacional. Ah, não, aí nós, vamos usar Santa Catarina como exemplo. Sim. É o 5º, 6º estado com maior arrecadação. Sim. Tem 1% de território. Mas é o 5º ou 6º que mais manda dinheiro para Brasília. O nosso voto aqui vale algumas centenas de vezes menos do que o voto do morador do Amapá. Porque ele tem um número de deputados para representar o Estado, e a gente tem um número para representar o Estado. Só que esse cálculo é feito pelo tamanho territorial do Estado e população. Nenhum Estado pode ter menos de 8 deputados federais, e nenhum pode ter mais de 80. Aí que vem a expressão 8 ou 80. Sim. Então, estados pequenos, com baixa representatividade econômica e importância para o país, eles têm 8 deputados. São Paulo, que deveria ter mais de 200, tem 80. Então, o voto do paulista para deputado vale menos do que o voto do cara do Acre. Então, e aí, quando a gente soma a quantidade de representantes federais do Norte e Nordeste, sim, a gente nunca vai ganhar. A gente está sempre em desvantagem numérica. E aí lá eles enrolam bandeira partidária e o que tiver de recurso vai para lá e tudo mais, né? Então tem esse desequilíbrio histórico e que a gente sai perdendo sempre. O presidente do Senado nunca foi da região Sudeste ou Sul. É sempre Norte ou Nordeste. Alagoas, sabe? Roraima. E aí, São Paulo nunca foi presidente do Senado. Porque numericamente eles são maioria. Então isso sim também tem um reflexo de redistribuição de recursos, onde eu tenho mais representatividade política, onde eu tenho mais, né? E aí isso aqui no estado, isso proporcionalmente se reflete também na baixa representatividade que a gente tem de deputados de Joinville, por conta dessa distribuição ruim de votos ao redor do estado. Pelo que eu vi, foi quase 30% a menos, né? De quê? De repasse do governo para o estado. Aí também tem a questão política, né? Porque Santa Catarina é um estado muito à direita do espectro político. Sim. E o governo federal é à esquerda. Sim. Então isso, se eu fosse o presidente de esquerda, eu ia investir mais ainda aqui para reverter esse número. Mas daí é uma questão até vingativa que a gente sente, né? Sim. Vocês não votaram em mim? Então tá. Então nós vamos cortar o dinheiro daí. E aqui recentemente a gente tem... Agora anteontem, o governo federal cortou 400 milhões de investimento
de construção de rodovias, das BRs aqui. A gente já está num gargalo, sim, já extrapolou qualquer limite. E aí a BR-280, nesse trecho 1 que vai de São Chico até a BR ali, os caras já disseram que vai mudar de novo o prazo de entrega. Né? Nós estamos sofrendo um problema sério de um embargo de limite de pesca de tainha aqui no nosso estado. Só Santa Catarina teve esse embargo, só, de 8 mil quilômetros de costa, só nós. Sabe? Sim. Joinville aqui teve a zona do aeroporto que mudou de primária para secundária. Sim. Também só Joinville vai tomar um impacto de 130 milhões de reais. Se fosse olhar aqui, a gente tem uma costa maior do que Curitiba, mas fora essa, nós não temos muita representatividade, né? Em pesca, em costa pro mar aqui, eu estava olhando o mapa aqui. Sim, então do que o Paraná, né? Então não faz sentido realmente só nós termos esse embargo. Quem que define esses embargos? O governo federal. Isso aí é uma diretriz lá e o novo ele defende algumas coisas muito básicas, assim, enxugamento da máquina pública, diminuição dos custos, né, priorização de alguns setores, privatização de outros que não são essenciais para o governo. Porque quando você tem uma máquina muito inchada, você tem um cabide de emprego gigantesco e você tem uma abertura para corrupção, né? Então você transferir coisas para a iniciativa privada que não são essenciais ou que podem ser administradas pela iniciativa privada, com uma fiscalização pontual em cima daquele assunto, com certeza seria uma solução muito mais econômica e o dinheiro seria aplicado de uma forma bem mais eficiente. Então aqui em Joinville, por exemplo, o bombeiro. Bombeiro é um exemplo clássico disso. 130 anos atrás, não tinha bombeiro. A sociedade civil se organizou, criou uma corporação que hoje atende a população de forma exemplar e depende minimamente do poder público. Se fosse colocar um quartel do tamanho desse que a gente tem aqui, com o tanto de gente que a gente tem aqui, ia ser centenas de milhões de reais só para Joinville. Só que a gente ganha do governo do estado, deu 10 milhões por ano, para 32 corporações de bombeiro voluntário, não é só para Joinville. Então você vê como é mais eficiente e funciona super bem, tem mais de 90% de aprovação e tal, então isso o Novo defende muito, né, da gente poder enxugar essa máquina e poder ter um resultado melhor da gestão do nosso imposto, que basicamente é isso. Né? Sim, porque a gente tenta sempre como empresa não se posicionar, principalmente porque a gente trabalha com inovação. E inovação a gente tem totalmente rachado no meio, assim, a posição dos colaboradores. Né? Então a gente tem o pessoal de criativo, né? Tem uma tendência política, e o pessoal aqui do técnico e o que bota a faca na boca financeiro. E quer resultado, assim, sabe? Então é muito clássico isso aqui dentro. E esses dias a gente entrou em uma discussão e o pessoal falou, mas como assim? Estou decepcionado. Você é de direita. Eu falei, como assim você é de direita? Ela, não, porque eu não tinha percebido. Eu falei, eu me admiro tu não ter percebido isso antes. Eu falei, eu sou de direita, eu sou totalmente antítese, é o tamanho do Estado. O Estado tem o quanto a gente repassa para o governo e o quanto a gente recebe de incentivo. Daí eu falei, eu vou fazer um exercício contigo. Falei para ela, a gente faturou 1 milhão. Para e pensa, quase 300 mil reais vai para lá. E o que a gente recebe? Zero. Zero. A gente tentou no início da empresa pegar, por exemplo, BNDES, nem isso a gente conseguiu. Por questão do histórico e tudo mais, porque a gente não tinha ainda. Então eu falei, olha isso, gente. Falei, então, porque a gente estava numa discussão que a gente faz muitas, agora a gente começou causas sociais para arrecadar alimentos e tudo mais. E até para isso existe uma complexidade. Porque a gente tem que cuidar para quem a gente doa. A gente tem algumas coisas que eu nem sabia que existia. Sim. E aí eu tava me enfiando em um negócio que eu falei, não, peraí. Acho que vamos devagar. A gente tava fazendo eventos para promover só para arrecadação de alimentos, só que daí teria que ter alguma... parece que o pessoal tava querendo que, ao invés de... Tinha gente que não trazia os alimentos, mas queria fazer um Pix, só que daí nós não podíamos receber esse Pix. Sim.
E a gente falou, meu Deus, olha a complexidade do negócio. As leis, elas são feitas para pegar a exceção. E eu tenho plena certeza de que a maioria das pessoas é boa. Só que sempre vai ter aquele que vai querer burlar o sistema de alguma forma. Sim. Então a lei, ela é feita para pegar esse cara. Só que nesse movimento, ela dificulta a vida de todo mundo. De quem quer fazer o direito, quem quer fazer o certo, quer fazer o direito, ele é prejudicado. Tem uma máxima que diz que lei para as pessoas boas não precisa e para as pessoas ruins não adianta. Então a gente vive aí num manicômio tributário, por exemplo, hoje, e legislativo, que é a quantidade de leis que são aprovadas por ano, é impossível de você seguir todas elas. E a gente funciona apesar do governo. Eu acho que essa é a grande verdade. E a gente precisa ter mais gente que pense em desburocratização de dentro para fora. Senão a gente vai só entrar num ciclo aí de paternalismo, de compra de votos de forma velada, de burocracia, porque quanto mais burocracia para o burocrata, melhor, porque daí ele tem um poder na mão. Então, é uma tarefa árdua. Assim, no Novo a gente tem alguns pilares, um deles é visão de longo prazo. Não vai mudar o mundo na próxima eleição. Mas o que eu faço para melhorar um pouco, aí vai vir um outro, para que um dia lá, hoje uma criança consiga lá na frente trilhar esse degrau e chegar e falar assim, agora eu consigo fazer alguma coisa. A gente é um tijolinho nessa história toda. Perfeito. A gente tem eu não sei qual que é a tua visão, até para a gente encaminhar para o final. A gente entrou numa discussão uma vez sobre direita e esquerda, que parece que é o que virou, né? Tu não consegue ter uma opinião, se tu é de direita, quer dizer que tu não é social. Sim. E a gente tem esse lado muito de querer estender a mão para ajudar. E a gente entrou numa questão isso é até uma opinião que eu queria ouvir de ti, de relação à Bolsa Família e tudo mais. E a minha opinião foi que, peraí, se a tecnologia evolui em uma forma que ainda a gente não consegue compreender, por exemplo, a inteligência artificial dobra seu potencial de processamento a cada 4 meses. Então, daqui 5 anos a gente não consegue ter a visão na nossa cabeça, não cabe na nossa cabeça como vai ser daqui 5 anos. Porque a gente tem uma visão muito cartesiana. Pode ser que sim, daqui a alguns anos tenha que existir uma renda única universal. Porque não sei quantos empregos, como que vai funcionar a economia, uma nova moeda, não sei. Mas são discussões que eu e os outros diretores, a gente gosta de conversar isso abertamente. Aquele negócio de viajar um pouco para fazer esse brainstorm. E parece que, não, peraí, o Eduardo é diretor da Apple, que investe nas empresas, e falou que tem que ter uma renda única universal. Pronto. Ele é a favor do Bolsa Família. Já deu o recorte da fala, já foi pro WhatsApp, já era. Já é isso aí. E eu acho que não, eu acho que a direita, eu vejo que assim, que nós que geramos riqueza, não a direita, mas nós que geramos riqueza, a gente trabalha em cima do desenvolvimento econômico, é isso que vai gerar mais condição. Nós investimos em educação aqui com a nossa grana. Não é muito, mas, é 40 mil reais por mês que a gente coloca aqui. Só para fazer uma turma rodar. Se a gente fechar 2 turmas por mês, dobra o valor do investimento. Entende? Então, a gente acredita muito que a riqueza, a prosperidade, ela gera formas de a gente conseguir estender a mão e ajudar o próximo. Nós temos, muita gente está falando sobre uma renda básica, mínima geral, né? Primeiro, isso é uma questão muito importante, né? Que o pessoal de direita não é a favor de auxílios. Sim. Nós não somos contra auxílio, nós somos contra auxílios eternos. Se você tem condição de dar um auxílio para essa pessoa, a taxa de sucesso de um Bolsa Família não deveria ser a quantas pessoas estão usando, deveria ser quantas pessoas deixam de precisar. Ótimo. Essa é a taxa de sucesso de um programa social. Aí ele está funcionando. Se cada vez mais pessoas precisam disso, isso se torna uma comodidade para elas, e você vê, tem cidades aí em Norte e Nordeste que tem 80% da população que tem Bolsa Família e não trabalha, porque é muito cômodo isso, né? E elas teriam total capacidade, e aí veio a contrapartida disso,
se fosse um país desburocratizado, que desse a oportunidade de todo mundo trabalhar, que não roubasse o meu FGTS e depois me devolvesse em forma de empréstimo, que, pega, ó, eu vou pegar o teu dinheiro, tá? E eu vou te dar de volta em forma de empréstimo. Tu vai pagar ele 2,5 vezes. Cara, é muita criatividade, né? Se fosse um país que desse a oportunidade das pessoas gerarem a própria renda, e aí tá a grande sacada. Não tem programa social melhor do que emprego, do que a pessoa ter a própria renda, do que ela mesma poder se sustentar. Se a gente conseguir chegar, e aí sim é uma utopia, né? Se a gente conseguir chegar nesse nível, não tem mais necessidade de nenhum tipo de auxílio do governo. Aí o governo pode focar de verdade em as questões básicas, que é saúde, segurança e educação, né? E defesa dos territórios, talvez seja esses 4 pontos. Eu nem coloco muito infraestrutura, que acho que a infraestrutura devia ser cedida para a iniciativa privada também, sabe? E aí faz concessões e tu vê as rodovias duplicadas, concedidas, e compara com as não concedidas. Tá, gente, é óbvio, não tem pedágio mais caro do que eu não conseguir transitar numa rua. Né? Então essa é a grande diferença, porque e aí você tem, hoje Santa Catarina tem o menor índice em relação Bolsa Família com carteira assinada, 10 carteiras assinadas para cada Bolsa Família. E você tem estados onde você tem 3,5, 4 Bolsa Família para cada carteira assinada. E aí você tem essa... Cada carteira? Né? E aí você tem um cenário paternalista onde essas pessoas estão sendo controladas, onde isso é uma compra de voto velada, eu vou continuar votando em quem mantém esse meu sustento aqui, ela fica na informalidade, né? Porque daí se ela conseguir um emprego, se ela tiver uma carteira assinada, se ela emitir uma nota fiscal, ela pode perder aquele benefício. Né? E aí você gera todo um cenário muito ruim para o futuro da economia. Né? Você não está incentivando as pessoas a trabalharem, a criar suas empresas ou a serem um bom funcionário. Né? Tudo isso, esse é o ponto principal. Talvez seja isso que falta na visão que eu considero errada da esquerda. Né? Não é o Estado grande ajudando todo mundo, é o Estado mínimo dando oportunidade para cada um fazer o seu. Né? Isso sim é o que é o ideal. E é isso que a gente luta, né? Essa é a visão do liberalismo econômico e que funciona tu vê o que é a Argentina, a transformação da Argentina em 2 anos, né? É só ver nas praias. Quantos argentinos tinha 2, 3 verões atrás? Esse verão agora, era uma galera, era muito argentino, e gastando. O Brasil ficou barato para eles, né? Então é muito claro que essa visão Estado grande, socialista, paternalista, ela não funcionou em lugar nenhum. Nenhum país que adotou isso funcionou. Aí você pega o contrário, estados que dão liberdade para você. Ó, se tem essas regras, taca-lhe pau, vai lá. Fez errado? Toma-lhe multa. Tá certo? Tem que ter o exemplo. Né? Mas aí você dá liberdade para as pessoas e nivela elas pelo bom e não pelo ruim, que é a nossa legislação hoje, você tem um país que se desenvolve, IDH super alto, pessoas que têm uma liberdade econômica, uma qualidade de vida muito melhor, e tem uma série de países que a gente pode citar como exemplo. Então, o Brasil é um país gigante, continental, de diferenças grandes. Ele é todo centralizado em Brasília. A lei que é feita lá, ela vale para o Acre, para o Mato Grosso do Sul, para a Bahia, para Santa Catarina. A mesma lei, são realidades completamente diferentes. Né? Então a gente precisa de uma autonomia melhor dos estados. Isso a gente briga também, a gente tem um projeto de lei para melhorar a autonomia dos estados, e é uma ação popular que a gente precisa de que metade das assembleias legislativas do Brasil assinem, 14, 11 já assinaram. Né? Então esse é um programa que chama Respeita a Catarina, que a gente criou. Nós vamos entregar lá em Brasília para a gente começar esse processo de discussão desse pacto federativo, né? Dessa redistribuição de recursos, que isso é outra coisa assim que nos machuca muito. Santa Catarina é o segundo estado que tem o menor retorno de investimento. Só perde para São Paulo. Nós mandamos R$100 e recebemos em torno de 19 de volta em investimento. São Paulo manda 100 e recebe 9. Né? Então, os 2 estados que menos têm esse retorno. Enquanto tem estados que mandam 100 e recebem 260, R$300. Nós estamos sustentando isso. E aí o que acontece? De novo, um comodismo de um ciclo vicioso que não dá chance desse pessoal ter a sua liberdade de gerar a sua própria renda, e eles ficam acomodados. Isso é ruim para eles, com certeza. Tem total capacidade de desenvolver sua própria empresa, de trabalhar, mas não, é muito melhor chegar no fim do mês e pegar o Bolsa Família. Muito melhor, muito mais cômodo.
Eu faço um bico aqui, vendo um negocinho ali e tal, mas não me formalizo, né? E aí a gente tem isso continuamente acontecendo. Enquanto nós aqui, em Santa Catarina, tem essa característica que é ruim também, eles se viram. Isso é muito comum. Não, catarinense se vira. E a gente é penalizado por ser eficiente, né? Então, eu não estou falando que a gente é melhor que ninguém. Estou falando que a gente tem uma característica até de imigração e de pensamento que nos trouxe numa realidade hoje do que é a realidade de muitos estados. Mas que ninguém aqui é melhor do que lá. A questão é que lá eles estão sendo condicionados num formato coronelista há muitos anos e que precisam se desvencilhar disso, senão já é inviável, né? Mas vai chegar no caos. No momento em que não tiver mais dinheiro para pagar o funcionalismo público, por conta dessa ingerência, aí talvez a gente tenha alguma transformação, porque quando faltar o dinheiro no bolso do deputado federal, do senador, aí vai ter alguma mudança. Sim. Mas até lá, é esse trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo para tentar mudar a nossa realidade, baixar a cabeça, trabalhar e funcionar apesar do governo. Muito bom, muito bom. A gente chegou na conclusão, e agora tu falando eu já mudei um pouco, de que o ser humano em si, como ser humano, ele nem estaria preparado para ter uma renda única universal. E aí a gente entra em questão mais... Daí em questões mais psicológicas da natureza humana, porque a gente não está preparado. Eu não me vejo em casa sem fazer nada. Hoje, mas se você tivesse uma renda satisfatória para o teu conforto, tu começa assim, ó, esse ano eu vou trabalhar, ano que vem, eu vou trabalhar um pouco menos. Sim. Mas você não precisa trabalhar. Né? Se acostumou com aquela realidade. Se acostumou. E aí, assim, se tirares de ti, aí vai dar problema. Por isso que é uma compra de voto velada. Sim. O outro candidato diz que vai tirar. Não vou votar, né? Esse é um problema sério. Até tem teorias de que quem ganha auxílio Bolsonaro não deveria votar. Daí a gente entra Daí a gente entra numa outra seara. Tá, e quem ganha desconto de isenção de imposto, quem faz refinanciamento de dívida, né? Eu acho que não é por aí. É uma questão realmente de você vai ganhar um auxílio para te tirar desse lamaçal, desse buraco, você vai começar a trabalhar, você vai estudar e quando você tiver uma renda, você vai sair desse programa. Já foi cumprido o papel do programa social. Existe uma trilha. Existe uma trilha e um limite. Fora isso, é condicionar as pessoas numa bola de ferro que elas nunca mais vão sair. Tem o Paulo da Tox. Da Tox? Sim. Isso. Eu vi uma história dele contando das alimentações que ele fazia, não sei se chegou a ver. Não. Eu achei, eu não sei se é exatamente isso que ele comentou, nenhum dos summits que eu fui, enfim, a gente acabou encontrando eles, tinham conhecidos em comum, que ele comentou que eles começaram o movimento de doar marmitas, só que o projeto deles era doar marmitas por determinada faixa de tempo. Tá. Então você está desempregado, você precisa comer, aqui não vai faltar para ti. E a gente, como tu falou, a gente tem muito isso em Santa Catarina, a gente vai se virar para fazer o negócio acontecer. E daí ele começou a distribuir essas marmitas e tudo mais, e olha só, ele teve que parar com o movimento, porque o pessoal acabava o tempo de recebimento dessas marmitas, paravam de receber, não conseguiam se virar depois, arranjar empregos, ou se acomodavam com aquilo, com aquela realidade, né, do não se movimentar, e chegavam nele e falavam assim, minha família está passando fome por tua causa. A culpa era dele, que ele parou de dar o... que parou de dar. Olha o quão complexo é a ação social em si, sem o... Que aí entra, eu entendo, eu não sei qual que é a relação de vocês com políticos de outros partidos e tudo mais, mas a gente viu que teve um movimento agora de políticos falando, não, peraí, a gente consegue emprego na nossa cidade, então na rua vocês não ficam. Que eu acho que tu deve ter visto que aconteceu alguns movimentos. Sim, eu levantei uma das maiores audiências públicas da Assembleia sobre moradores de rua, foi 2-3 semanas atrás. Olha. E justamente nessa questão, a gente tinha um mote de... porque ali tem uma população muito heterogênea, e ela está aumentando, tá vindo famílias agora, desde a década de 80 não tinha família na rua, né? Ela era predominantemente masculina e branca,
a população moradora de rua. E a gente vê, assim, a questão do Bolsa Família, inclusive, um problema seríssimo, porque como morador de rua, você não precisa provar nada para ter o Bolsa Família. Diferente de uma família, que precisa ter filho na escola, carteira assinada, tal, carteira de vacinação completa, coisas assim. E o morador de rua não. Então ele recebe o Bolsa Família no final do mês, R$600, R$100 é para comer, R$500 é para crack. E eles falam, né? Cartãozinho, papapá. E a gente chegou na conclusão de que tá todo mundo tentando, se esforçando para fazer alguma coisa diferente, só que tem uma legislação que esbarra e que impede a gente de avançar. E aí nós tínhamos um mote de oportunidade para quem quer, tratamento para quem precisa e cadeia para quem merece. Porque ali você tem os três públicos. Tem gente que quer ser ajudada, que entrou ali por uma questão de quebra financeira, um surto psiquiátrico, enfim. Ela precisa de ajuda. Né? Então ela pode ser encaminhada por emprego, para uma oportunidade de trabalho, ou ela vai ser encaminhada por um tratamento, seja antidroga, né, ou psiquiátrico, ou se ela efetivamente está ali só para se aproveitar e vender droga, traficar, ela tem que ser presa. Ou fazer furto, né, ela tem que ser presa. Então esse grande movimento está acontecendo também, justamente por causa disso. Você vê um crescimento gigantesco de população de morador de rua, e nosso estado atrai muita gente, então estatisticamente a gente vai começar a ter mais morador de rua, né? E se a gente não resolver isso agora, e cortar o mal pela raiz, que é legislativo hoje, que impede prisão preventiva para furtos reincidentes, o cara tem 5, 6 passagens pela polícia e não vai preso, porque a nossa legislação não permite. A gente tem que condicionar o Bolsa Família, não, você vai ganhar, mas você tem que participar desses programas sociais aqui e tem que ter o acompanhamento, tal, né? Sim. Eu criminalizei agora o transporte de morador de rua, que enchia uma van de morador de rua, jogava na outra cidade, isso não era crime. Agora a gente criminalizou isso no Estado, sabe? Então tem um monte de coisa acontecendo, esse é só um dos fatores, né? Tem um monte de coisa acontecendo que a gente precisa estar atento ali para tentar mudar a legislação do Estado, e esse é o papel do político. Esse é o papel essencial. Não é ajudar, dar tapa nas costas, comprar cadeira de roda, dentadura, pagar conta de luz. Sim. Né? Eu tô ali para efetivamente pensar numa lei que não é para esse governo. Por isso que eu não sou contra ou a favor deste governo. Eu sou independente. O que eu legislo hoje é por tempo indeterminado, não é para agora. Né? Então essa é a visão de longo prazo que também falta na política hoje. Eu me considero um pouco, olhando assim, um pouco culpado de tudo isso, porque com essa visão que a gente tem de negócio, a gente abaixa a cabeça e fala, não, a gente vai produzir o nosso aqui. Então isso e agora que tu falou ali da visão catarinense, né, não, a gente realmente recebe muitos empresários aqui, de empresas, geralmente tem uma safra acima de 20 milhões de faturamento, e realmente não vê ninguém falando de política ou de problema, assim, vai ter a reforma tributária, vai atrapalhar os portos daqui, vai beneficiar o Porto de Santos, a gente vê algumas discussões assim, mas acabou. É isso aí. E agora? O que a gente vai fazer para... porque antes a maior receita estava vindo daqui, agora a gente vai ter que criar novos produtos, novas linhas de vendas, vamos expandir para novas regiões, o que a gente vai fazer? Então, e a gente fala muito pouco sobre isso. E ninguém precisa ir para a linha de frente, que nem eu fiz, né? Eu fiz porque para mim era um propósito de vida, assim, eu queria isso, né? Sim. Mas precisa estar mais envolvido, precisa discutir com mais frequência, porque as pessoas falam, o político só aparece de 4 em 4 anos. O eleitor também. O eleitor não está ali te cutucando, por que tu votou contra esse negócio? O eleitor do Novo é assim, o que eu recebo de pressão interna para as votações é muito maior do que os outros deputados, mas absolutamente, sabe? Então o nosso eleitor ele já é um pouco mais aguerrido nesse sentido, e isso é ótimo para mim, porque daí eu mostro, não, eu fiz assim, fiz assado, fui coerente e tal, e aí eu vou ganhando a confiança cada vez maior dessa população. Nós fizemos um programa chamado Você Decide, para que as pessoas possam se envolver mais durante o ano, não só durante a cada 4 anos, né? Nós temos emendas parlamentares, que é a distribuição de recursos para entidades, prefeituras, né? Só que isso geralmente, né? Tô acusando ninguém, sim, é feito por troca de voto. Sim. Né? Então, não, eu vou te dar esse recurso, mas eu preciso de tantos votos aí, né? Ou cidade pequena, então se ferra, né? Porque tem pouquinho voto, então não consegue nem negociar esse tipo de coisa. Sim. Nós criamos o primeiro programa do Brasil que permite que a população vote para onde vai as minhas emendas. Então nós abrimos o edital, recebemos dezenas de projetos do estado inteiro. Esses projetos são colocados online para votação, nós criamos um sistema, robozinho para ver se o nome com CPF bate, é um voto por pessoa.
tá? Depois toda uma auditoria em cima desses votos, para que as pessoas possam, não, essa instituição é boa, pode botar aqui. Resultado, a gente já distribuiu mais de 12 milhões de reais nesses 2 anos, com Você Decide, a maioria absoluta para lugar que eu não tive nenhum voto. Cidades pequenas que jamais teriam acesso a esse recurso se não fosse o engajamento, a possibilidade dela. E aí o que acontece? Ela entra com o projeto, ela começa o período de votação, ela engaja a população politicamente. Eu preciso que você vote no nosso projeto, deputado, para a gente ganhar esse recurso. As pessoas entendem o que está acontecendo, elas ganham essa mídia espontânea, elas movimentam a cidade. E aí elas ganham a emenda, não é o deputado, que eu acho lindo quando o deputado fala assim, lindo sarcasticamente, sim, né? Sim. Ó, tô dando aí 500 mil reais. Falei, nossa, bicho, tá rico, hein, cara? Ó, tá jogando dinheiro fora mesmo. Assim, né? Não é nosso, é imposto, já foi pago. Então nada mais justo que a população escolha para onde vai esse recurso, né? E aí hoje esse programa já é notório, as pessoas já estão perguntando quando é o próximo, né? E está sendo copiado Brasil afora. E é mais um movimento para que a população se engaje politicamente, entenda o que está acontecendo. Tá, e o que o meu deputado está fazendo? Sim. Né? Como é que ele está distribuindo as emendas? Aí só um pouquinho, mas como é que ele está votando nessas coisas, sabe? E começa a puxar um fio. Sim. Pô, o cara votou a favor disso, eu não concordo, eu votei nele. E que a gente deixe claro, indiferentemente do partido. Não, claro. Ah, você até falou uma coisa importante. Não sei qual é a tua relação com os outros partidos. Minha relação é extremamente republicana, de direita e esquerda. E eu deixei muito claro desde o início que eu estava lá para dialogar. Eu não concordo com o que vocês falam, pessoal da esquerda. Mas nós vamos aqui na comissão, nós vamos fechar essa porta e nós vamos discutir. Ganha quem tiver o melhor argumento. Sim. Eu nunca vou atacar o pessoal. Eu vou dizer que a tua ideia está errada e eu vou tentar te convencer de que ela está errada por conta desses argumentos que eu estou trazendo. Isso é política. Sim. O resto é lacração, e a gente está vendo muito disso, né? Sim. De guerra de egos, de quem tem mais like, quem tem mais seguidor, quem consegue fazer, né? Enfim, isso é muito ruim, porque esses extremos, eles se alimentam. Um depende do outro. Sim. Então, quanto mais alto tiver essa briga, melhor para os dois lados. Né? Eu sofri muito na campanha. Porque eu era do novo, eu era 30. Eu tinha um candidato a presidente, eu tinha um candidato a governador e tal, sim, que era desconhecido da população. Eu não era eu não tinha no meu santinho nem o Lula e nem o Bolsonaro. Sim. Né? Apesar de ser de direita, eu tinha o meu candidato. Até eu explicar pro pessoal que eu não era nenhum nem outro, né? Mais para o pessoal da direita, porque da esquerda realmente não ia votar na gente de jeito nenhum, né? Foi difícil. Então eu fiz uma votação muito abaixo do que eu esperava, justamente porque tem essa polarização. Ela suprime uma questão óbvia de discussão profunda de projetos, não só ideológica, né? Não só eu sou isso, eu gosto disso, e se você minimamente não gosta disso, tu é completamente errado. Sim. Né? Se eu falo com... é que assim, para eu concordar com alguma coisa de esquerda, olha, é difícil, é muito difícil. Mas enfim, vamos deixar esse exemplo do lado. Com o pessoal de extrema direita, né? Se eu discordo minimamente de alguma coisa, eu sou um comunista. Sim. Falei, cara, isso aqui tá errado. Olha aqui, não deu certo em lugar nenhum. Aliás, isso aqui é uma prática muito comum de socialistas que estão defendendo isso. Sim. Né? Então, essa agressividade é muito ruim porque ela dificulta, ela amedronta quem quer expor ideias, debater temas. Né? A gente vê empresas, movimento de empresas para 2025 agora, abraçando causas políticas. Eu sou uma empresa de esquerda ou eu sou uma empresa de direita. Uhum. Porque daí tu conversa especificamente com aquele teu público de consumo e tá tudo bem. Uhum. É difícil para empresas que já têm um share de mercado muito grande trazer esse tipo de posicionamento, mas empresas que estão aqui embaixo brigando para chegar em determinado local, quem sabe seja um caminho. A gente já vê esse movimento, que eu concordo contigo que não é bom porque breca muita inovação. Sim, e é difícil também, né, você ver exemplos aí de muitas multinacionais, empresas grandes, que adentraram na cultura woke sim, e perderam rios de dinheiro e agora estão revertendo, estão voltando. Sim. Porque você tem que apresentar um produto que solucione um problema independente da opinião pública, política das pessoas. Sim. Né? Eu quero fazer um produto especificamente para esse público. Beleza, ok. Mas se você quer atingir... Daí a gente não está falando de segmento político, a gente está falando de problema. Sim. Né?
problema de tráfego, de trânsito, um problema de alimentação, Perfeito. que um cara da direita ou da esquerda tem igual. Sim, perfeito. Né? Aí é uma decisão que você tem que... Eu vendo carro, eu quero vender carro só para esse público, beleza. Sim. Tu pinta ele de uma cor, tu faz o que tu quiser. Sim. Tu bota um determinado ator, atriz para fazer propaganda. Sim. Eu quero vender só para esse público, beleza. É uma decisão de mercado tua. Né? Mas eu acho que não é bem por aí. E tanto é que quando você vai para extremos, tá dando errado. As pessoas estão voltando, estão sendo mais conscientes. Então, assim, não, peraí, o meu produto é bom, independente de quem seja. E eu não vou ficar migrando para um lado para o outro por comodismo, né, ou por hype do assunto. Sim, perfeito. Para a gente encerrar, a gente sempre pede 2 conselhos no final. São 2 perguntas, na verdade. A primeira delas é, se tu pudesse voltar um pouco no tempo ali, quando, digamos, tu iniciou ali na empresa que investia em startups e tudo mais, ou como executivo até, qual seria o teu conselho para ti mesmo naquela época? Coisas que tu vê hoje e não via naquela época. Eu acho que a gente se preocupa muito com coisas pequenas, né? A gente acaba ficando ansioso por coisas que... se preocupando, né? A palavra já diz, né? Uma preocupação. Você ainda não tem aquele problema, você está criando aquele problema na tua cabeça. Então hoje eu já vejo isso com muito mais naturalidade, né? As pessoas vêm com uma dificuldade, falam, calma, vamos entender, vamos separar esses problemas aqui, e aí você vê que não é tão grande assim. É um trecho de toda uma cadeia produtiva. Então eu me preocuparia menos, né, com coisas pequenas e focaria naquilo que dá certo. Né? Ouvir menos a opinião dos outros, né, em geral. Né? Você precisa ouvir a opinião de alguém que é especialista, mas se você tem um foco, está determinado, tem um plano, e sabe que ele está certo, investe nisso sem prestar muita atenção em quem está ao redor, que geralmente só consegue se sentir vitorioso quando você falha. Aí ela está igual, porque ela não vai tentar aquilo que tu está tentando. Né? Então, lá pro Matheus mais jovem, mais adolescente, para ele ser menos ansioso, talvez fosse o meu conselho. Né? Mas também isso tu ganha só com o tempo. Só com o tempo. É como o tempo. E se fosse dar um conselho, a maioria da nossa audiência são empresários da indústria, é o povo da indústria em si, gestão e parte de liderança. Qual seria esse conselho para esses executivos? Olha, especificamente com relação à política, né? De novo, ninguém precisa ser candidato, né? Mas você não precisa ser partidário, mas ser apolítico é muito ruim, né? Você precisa estar envolvido. Você precisa apoiar alguém que esteja disposto a ir para a linha de frente. Alguém que defenda os seus interesses, alguém que saiba o que está fazendo, alguém que esteja preparado para isso. Porque os empresários, como formadores de opinião, eles ainda estão muito aquém na capacidade que eles têm de fazer esse direcionamento, né, de convencer as pessoas, olha, estude melhor os seus candidatos, não troque seu voto por qualquer coisa, veja o histórico dessa pessoa, né? No final das contas, nós somos, sim, todos responsáveis por essa situação que o Brasil está aí. E quem sofre, né, a grande penalidade de quem não gosta de política é de ser governado por quem gosta. Né? Então, se você não está envolvido, você vai ter problemas com isso lá na frente. Você pode ignorar a política, as consequências dela nunca. Né? E isso, hoje a gente vê um cenário econômico muito ruim, com uma perspectiva ruim. Então, ou a gente começa a mudar isso desde já e assume a responsabilidade, a parte da responsabilidade que você tem, ou não reclama depois. Né? Então, talvez para os empresários em específico, é essa pegada. Né? Não é partido, é política, é diferente. Sim, muito bom. Matheus, gratidão pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, cara. Parabéns de novo. Esse aqui é meu? Esse é teu. Eba! Adoro brinde. Muito bem, obrigado pela participação. Obrigado, fazer propaganda de vocês. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo crescimento rápido. Né? Uma startup tem que dar certo ou dar errado rápido, e vocês deram certo rápido. Vocês cresceram, estão ampliando. E que bom que vocês escolheram Joinville e Santa Catarina para continuar investindo. Que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu!